Nós estamos na nossa série, meditando sobre a carta do Tiago. Semana passada a gente começou a falar sobre isso, O centro da mensagem do Tiago é a fé que não é demonstrada pelas obras é morta. Então ele está nos ensinando o seguinte: você quer mostrar que tipo de pessoa você é quando diz que tem fé? Não adianta você apenas falar, você precisa viver de acordo com a fé que você confessa ter. Por isso que a Bíblia diz, ele escrevendo a sua carta, diz: se alguém diz ter fé, ele está dizendo, olha, então aplica a sua fé naquilo que você faz. Ele está dizendo para mim e para você que o nosso estilo de vida, a nossa rotina, revela a nossa caminhada com Jesus. Ou seja, não adianta eu dizer para todo mundo um discurso vazio, se as minhas obras, se aquele tipo de vida que eu levo não estiver de acordo com aquilo que eu confesso. Aliás, foi a respeito disso que Jesus foi tão duro com os pastores daqueles dias. Os pastores eram os fariseus, os escribas, eram responsáveis por pastorear o rebanho de Israel, ensinar a doutrina certa, apresentar as escrituras. E Jesus falava para eles: vocês são hipócritas. E por que eles são hipócritas? Porque vocês falam uma coisa e vivem outra. Então não adianta eu falar de honestidade e seguir desonesto no meu trabalho. Não adianta eu falar sobre integridade e viver uma vida complicada, dúbia. Então eu preciso que a minha vida materialize aquilo que eu confesso de Jesus. Então isso vale no meu trabalho, isso vale na minha família, na minha relação afetiva, emocional, na minha vida e na minha identidade sexual. Eu tenho que confessar Jesus e andar segundo o que Jesus me ensina. E aprendemos semana passada várias coisas. Primeiro, que esse Tiago, são 4 Tiagos que no Novo Testamento estão listados. E o Tiago, especificamente, que escreve a carta, é o Tiago, irmão de Jesus. Na verdade, meio-irmão, porque ele era irmão por parte de Maria, e Jesus era filho de Deus com Maria, e os irmãos, Jesus o irmão mais velho, e aí nós tínhamos todos os demais irmãos, de forma diferente que muitas vezes as tradições cristãs de algumas linhas de raciocínio pensam. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, nós vamos encontrar então 4 Tiagos. Um era o irmão de João, o apóstolo. O outro Tiago, também apóstolo, chamado Tiago menor, ou mais novo, é isso que dizia. E um Tiago que era pai de Judas, não o Judas Iscariotes, o outro Judas que tem uma carta na Bíblia também, chamado Judas, que é esse que escreveu. O Tiago, ele não estava rolado entre os primeiros discípulos de Jesus, porque ele foi crer apenas quando se deparou com a morte e ressurreição do seu irmão. A Bíblia diz que os profetas da própria casa não fazem, não têm honra, porque muitas vezes a gente conhece uns aos outros tão intimamente que a gente não percebe o mover de Deus muitas vezes na vida dos que estão mais próximos. Hoje a gente vai entrar ainda mais profundo na carta e a gente vai aprender algumas coisas que a gente passou por elas semana passada, e hoje nós vamos aprender. Na semana passada a gente falou sobre alegria, sobre a importância de ter paciência e da oração na nossa vida. O foco central, se a gente pudesse resumir a carta do Tiago, ele está dizendo para mim e para você que a fé precisa ser manifestada, revelada pela obra que fazemos. Agora a gente vai falar sobre as provações, quando nós estamos cantando, vou lutar e vencer, a cada dia vou romper em fé. Então ele está dizendo que há dificuldades, lutas próprias, mesmo quando a gente está querendo acertar. Não é assim? Às vezes, os que são casados aqui sabem, você tem lá embates profundos com a pessoa que você mais ama, e parece que de vez em quando a coisa não vai ser superada. Aí a gente se lembra da promessa de Deus, a gente lembra do pacto que nós temos com Deus, e aí a gente segue nas promessas de Deus e não naquilo que às vezes estamos sentindo temporariamente. Porque às vezes no seu casamento, na sua vida de namoro, tantas coisas acontecem
que pode ser que aquela pessoa que é a mais especial na sua vida, naquele instante, parece ser o algoz, o que te mais fere. Então eu preciso ter uma fé que transcende. Aprendemos sobre isso semana passada. Aquilo que nos ajuda a lidar com a nossa temporalidade é a nossa certeza e percepção da eternidade. Então quanto mais o meu olhar estiver em Jesus, por isso que o Paulo diz, né, o apóstolo, ele fala assim, olha, eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé. É Ele que norteia a minha vida, é Ele que eu sigo, porque eu não posso estar me movendo pelas coisas visíveis, porque elas são inconstantes. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, agora eu vou, agora eu não vou. Agora quando eu olho para Jesus, eu tenho uma caminhada de constância na minha jornada. E o Tiago escreve sobre isso, né? Ele fala assim, irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Parece estranho, mas o Tiago explica mais sobre isso. Porque, sinceramente, se a gente for falar até com Deus, ele fala, Deus, eu não acho graça nenhuma em passar tribulação, em passar por problema na minha vida. Mas a gente vai entender qual é o objetivo disso na minha vida e a fonte dessas tribulações, muitas vezes, que nos atinge. Diz assim, quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Só assim vocês serão maduros e completos. Um pouco à frente ele acrescenta, né? Ele diz lá, esse primeiro capítulo no verso 2 e 4, agora eu vou ler o verso 12. Ele diz assim, feliz aquele que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida eterna, que Deus prometeu àqueles que o amam. Eu vou ler o texto completo, para a gente entender, está lá no primeiro capítulo de Tiago, no verso 2, diz assim, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. Então parece que na nossa jornada de vida, essas provações, esses embates, desafios que enfrentamos, eles produzem um caráter perseverante. E a Bíblia nos ensina que aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vitória. Então Deus está desenvolvendo, né? Deus está trabalhando o nosso caráter, a nossa vida, a nossa identidade, de maneira que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, olha, ele era um discipulador, ele estava acompanhando pessoas que estavam andando na fé, e ele dizia, eu sofro como mãe que sofre ao dar luz, é como se fosse dores de parto, até que Cristo seja formado na vida de vocês. Ele está dizendo, é um aprendizado. Então a nossa relação com Jesus não diz respeito a um fato, um ponto, onde nós nos entregamos e aí acabou. Não, aquele ponto é a descoberta, é a iluminação do nosso pensamento, e agora na nossa jornada de vida, nós vamos sendo moldados segundo aquilo que é a imagem perfeita de Jesus para nós. Então o nosso caráter está constantemente sendo provado. Às vezes somos provados nas tentações, somos provados nas oposições, somos provados nas perseguições, e a gente tem visto, a perseguição aos cristãos maior do que já tivemos na história. Então quando a gente vê Tiago escrevendo, e havia ali muitos irmãos que eram perseguidos literalmente, na sua fé, e hoje a gente passa, mas aqui no Brasil me cancelaram, falaram mal de mim, isso é perseguição. Não, há muita gente sendo morta literalmente agora, por causa da sua fé em Jesus. Nunca tivemos tantos cristãos martirizados, mortos no mundo, como nos nossos dias, por causa da fé. E o Tiago estava escrevendo para gente que estava sofrendo. Não é apenas assim, eles me chamaram de crentinho. Não é nada disso, não, é oposição firme. Gente que perde trabalho, mandada embora da família, tem açoites, gente que morre. Recentemente, num país da África, foram lá, entraram numa igreja e mataram todo mundo, fizeram cova comum com esses cristãos, por causa da fé. E o Tiago está justamente escrevendo, dizendo, olha, não permita que as tribulações, as dificuldades venham tirar vocês do caminho da fé.
é uma coisa que ele não chama, não é fácil na prática, né? Porque às vezes quando nós estamos passando por dificuldades, enfrentando problemas, algumas pessoas podem estar lá no coração dizendo: Deus me abandonou, olha só como é que está a minha vida, Deus permitiu algo na minha vida, Deus está trabalhando contra mim, né? Será que Ele me ama? Quantas vezes a gente fala assim: por que eu, Senhor, uma pessoa tão fiel? E a gente vai encontrar isso no coração de todos nós, na nossa humanidade. Às vezes no nosso sofrimento há uma confusão de alma, de coração, de mente. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos ter o quê? A sobriedade de entender que mesmo diante desses desafios, nós podemos não ser deformados por ele. Ou seja, o nosso coração permanecer puro, crente no Senhor e dessa forma vencer. Ele diz que para que a gente identifique isso, é necessário que haja sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência humana. Muita gente pensa: uma pessoa estudada, ela é sábia. Não, ela tem conteúdo, ela sabe fazer conta, ela lembra da história. Sabedoria é proveniente quando nós tememos a Deus. Quando eu coloco a minha vida no rumo do que Deus tem para mim. Temer a Deus é me sujeitar à vontade de Deus para a minha vida. Temer a Deus é: eu quero agradar o coração do meu Pai, eu quero fazer de acordo com aquilo que Ele diz que eu devo fazer. Isso vai nortear as escolhas da nossa jornada, todas elas. Como eu lido, né, com o meu trabalho, como eu lido com a minha família, como eu lido com o meu dinheiro, como eu lido na minha sexualidade. Tudo isso norteado agora pela vontade de Deus para a minha vida. Ele fala sobre isso, né? Se você precisar de sabedoria, peça, e o nosso Deus generoso, e você receberá. Quando pedirem, façam com fé, sem vacilar. De novo, a fé é uma recorrência, e a fé ela cresce na nossa vida pelo ouvir. Quanto mais você ler as Escrituras Sagradas, quanto mais você ouvir a voz de Deus na sua vida, mais você se enche de fé. Porque mesmo naquele dia que você está lá abatido de alma, não quero levantar, aí de repente você se lembra da obra de Jesus e fala assim: não faz sentido eu ficar na cama, no quarto escuro. Eu sei quem me amou, e Ele disse que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Eu não preciso me abater. Está difícil, parece que o mundo está contra mim. Aí eu trago a memória o quê? Maior aquele que é por mim do que aqueles que são contra o que eu sou. Entendi isso? Aí eu começo a trazer à memória o quê? A palavra de Deus. Parece que eu estou com medo de passar fome, de não dar conta de sustentar minha família, os negócios não vão bem. Aí eu lembro: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Às vezes a gente olha para as dificuldades, os problemas, e a gente fala assim: não faz sentido. Aí Deus lembra para nós e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está vendo? Aí eu começo a encher o meu coração de fé, porque diante da palavra de Deus, nenhum dos problemas resistem, porque eles são pulverizados pela palavra de Deus. Mas quando eu não conheço o que está escrito, eu estou sujeito às minhas emoções. E aí, meu irmão, haja remédio para estabilizar o nosso humor. Porque tem dia que eu estou eufórico, alegre, animado. Tem dia que eu estou triste, profundamente abatido. Tem dia que eu estou como um zumbi andando pela rua. Mas quando eu trago à memória a palavra de Deus, eu começo a encher o meu coração de ânimo. O vento do Senhor sopra na minha vida. Por isso que Ele está dizendo: peça sem vacilar. E quanto mais você conhecer, maior a sua fé. Fé não tem a ver com confiança no primeiro momento. Fé tem a ver com conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais conheço o coração dEle, mais eu descanso, porque eu sei que Ele é bom, Ele é todo poderoso, ninguém pode resistir à sua vontade. Então Deus guarda o meu coração, né? Então há muita gente que está aí complicado, né? E o Tiago, ele trata de duas coisas. Ele fala muito a respeito dos pobres e dos ricos. Então na sua carta ele começa a falar, né? A gente falou sobre isso semana passada. Olha, se você na sua reunião, você está dando preferência, quem chega bem vestido, quem está com a bolsa chique, já viu aquela história, né? Que de repente da loja que você for, a vendedora vai olhar para o seu sapato, mulher, e vai olhar para a sua bolsa, para saber se você pode ou não comprar a mercadoria da loja dela. Ela vai te fazer a leitura.
Se você for homem, ela vai olhar o relógio para saber que tipo de relógio você veste, o tipo de calça você tem, para saber se você é consumidor da loja que você pede para olhar a mercadoria. E o Tiago fala assim: não faça assim na sua vida. Quando você chegar, mesmo que tiver alguém, né, bem vestido, não dê mais honra para ele do que aquele que está mal vestido. E às vezes na nossa vida, sem que nós nos apercebamos, a gente vai entrando no tal do networking, e aí é só interesse atrás do interesse. A gente está sempre buscando aquele que eu possa ter vantagem na relação. E o Tiago diz: isso é perversidade. Ele fala que nós não devemos fazer isso na igreja. Esses dias a gente estava lá, eu sou presidente da Aliança Evangélica Brasileira, e a gente estava conversando, e o bispo lá da Igreja Metodista Livre falou assim: sabe de onde surgiu a Metodista Livre? Porque eu estava falando sobre a carta de Tiago, e a carta de Tiago fala assim: vocês não abrem área VIP na igreja, não tem que ter cadeiras para as pessoas mais especiais, isso não é irmandade, isso não é comunidade. E ele falou assim: a Igreja Metodista Livre surgiu porque na época da Metodista dos Estados Unidos era 30% dos cristãos americanos, uma igreja muito poderosa que começou para ministrar aos pobres. Ela enriqueceu, ela cresceu, e aí as famílias, na hora de fazer os prédios, de ficarem os seus templos, compravam os bancos. Então tinha a plaquinha, e aquela família tinha um banco cativo, uma cadeira cativa, igual no estádio, e tinha a plaquinha lá. Até hoje a gente vai encontrar alguns lugares que tem placas das famílias nos bancos da igreja. E ele disse: e a Igreja Metodista Livre surge porque eles estavam dizendo cadeiras livres, que não houvesse preferência e que todo mundo pudesse ter acesso aos bancos, às cadeiras da igreja. Parece uma coisa óbvia, mas houve ali uma cisão na maior igreja dos Estados Unidos por conta daqueles que estavam dando preferência aos mais ricos em detrimento dos mais pobres. E quantas vezes na nossa vida a gente está fazendo dessa forma? E Tiago chama isso de perversidade. Então ele está nos dizendo: vocês não podem viver dessa maneira. E ele fala aos pobres: não fica desanimado que você está pobre. Ele chama a atenção dos ricos e ele chama a atenção dos pobres. Ele fala para os pobres: olha, o seu valor não está daquilo que você tem, você é o que a Bíblia diz que você é. E ele diz para os ricos: olha, você que está confiando nas suas riquezas, deixa eu dizer, a sua riqueza não é nada. Ele está dizendo para os dois: olha, o que tem valor é quem você é, não aquilo que você possui. E muitas vezes a gente é muito impactado, né? A gente é muito influenciado pelas coisas que temos ou por aqueles que têm coisas. Depois ele fala a respeito de a fonte das nossas tentações. Ele diz, né? Quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado e Ele nunca tenta ninguém. A tentação vem dos seus próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Então está dizendo, quando a gente é tentado, não são as pessoas, as coisas ao nosso redor, é o nosso coração corrompido que começa a desejar, almejar, planejar coisas que Deus diz. É o seu coração. Você é tentado por você mesmo, pelos seus apetites, pelas suas vontades. Então, enquanto eu não trouxer a minha vontade à vontade de Deus, a minha vontade natural, humana, caída, vai me conduzir para outro caminho que não é aquele que é o caminho de Deus. Então, às vezes a gente está dizendo: Deus, eu estou sendo tentado. E Deus diz: sonda seu coração, vê o que está em seu coração, quais são as coisas que estão te levando a desejar, os seus olhos a cobiçar, as suas mãos a tocarem. Não é nada disso. Deus está dizendo: você precisa colocar o seu coração na vontade de Deus para você. Então a fonte das nossas tentações somos nós mesmos. Então às vezes eu preciso de novo fazer o quê? Encher o meu coração com a palavra de Deus. Irmão, não há outra coisa. Se você quer ter sucesso, bem sucedido nesse ano, você tem que se dedicar a conhecer mais a Bíblia. Não adianta você entrar e sair por culto, não adianta você fazer qualquer tipo de campanha de oração, buscar as pessoas da revelação. É a palavra de Deus na nossa vida, é o dia a dia, é tomar cuidado de fazer conforme a Bíblia me ensina que eu tenho que fazer.
Eu tenho que tratar o meu semelhante, eu tenho que tratar o meu próximo, tenho que adorar a Deus, segundo o que a palavra de Deus me ensina, me instrui. Então vamos lá, a gente vai entender a síntese, né, do segredo das alegrias na provação. Primeiro, entender que elas nos exercitam e fortalecem a nossa fé. Para quem aqui faz academia, tem prática lá de fazer musculação, como é que você faz? Todas as vezes que o seu corpo acostuma com o peso, tem que pôr mais peso ou aumentar o número da série, porque você tem que ir levantando os limites. Então você vai se desafiando, mudar o tipo de exercício, tudo isso. Para quê? Para que você fortaleça o seu corpo físico. E a nossa fé? Como é que a gente fortalece a fé? Enfrentando de frente os desafios que temos para enfrentar. E todas as vezes que a gente vence uma determinada situação na nossa vida, o nosso coração e a nossa fé é fortalecido. A gente olha para ela e fala assim: venci, combati o bom combate, guardei a fé. Entende isso? Eu estou dizendo, eu venci porque a minha fé não está em mim mesmo, mas está naquele que me chamou. Então exercitam, ore. Então ao exercitar fé, ore pedindo sabedoria. Então não se esqueça que sabedoria vem de temer a Deus. Independente da nossa própria pobreza ou riqueza, alegre-se no Senhor. Ricos, não se alegrem na sua riqueza, porque aqui nesse mundo a traça come, a ferrugem corrompe e o ladrão rouba. Então às vezes a gente fica surpreso de ser roubado, não é isso? Os ladrões, a Bíblia já está falando para mim que toda vez que eu ajunto riquezas nesse mundo, o ladrão rouba. E muitas vezes a gente fica lá, né, pedindo para Deus, colocando adesivo, propriedade de Jesus, para ver se o diabo não põe a mão. Deixa eu te dizer, tira o seu coração dessas coisas, porque senão elas vão produzir dores na sua vida. Provações e tentações não vêm de Deus, vêm do nosso coração corrompido. Quando eu olho para isso, eu preciso entender, olha, tá bom, então Deus está falando que eu preciso colocar meu coração no lugar certo, então eu tenho que ter sabedoria de usar os bens, as coisas que Deus colocou na minha vida. E aí o Tiago adverte isso mais algumas vezes, e ele fala lá no capítulo 5, riquezas mal adquiridas não são um bom negócio. Olha só o que ele fala no capítulo 5, verso 1: chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas são trapos comidos por traças, seu ouro e sua prata estão corrompidos ou corroídos. Então o Tiago está falando aos ricos, aqueles que se estribam, né? Aqueles que se firmam nas riquezas. Ele está dizendo, presta atenção, gemam de angústia por causa das desgraças que o esperam. Ele está dizendo, aquele que confia nas riquezas, o que espera eles? Desgraça. Então é difícil a gente tentar viver uma vida sem trazer o nosso coração para a presença de Deus. Ele fala assim, riqueza apodreceu, roupas finas são trapos. Quantas vezes, irmão, você deu um duro danado, uma peleja danada para comprar uma roupa, fez prestação, gastou dinheiro, fez um tanto de coisa, aí algum tempo depois você volta lá que você vai usar, está puído, a cor já não usa mais. Você olha assim, olha que coisa boa, mas ficou velho, não funciona. Ou gente, né, os homens que gostam de carro, aí você pega, fica lá, batalha, pensa que aquilo vai trazer um status, você tem que ter um carrão. Muitos carros que a gente anda hoje. Eu lembro da época do XR3, quem lembra do XR3? Só quem tem mais de 50 aqui. O que era? Era um Ford Escort. Era o sonho de consumo, no país que não podia entrar carro importado. Olha aquilo na rua, gente, que coisa feia. Que coisa ruim. Alguns anos depois passou. Então cuidado para você não colocar muita carga de valor em coisas que passam. E às vezes a gente está lutando tanto e estamos trazendo dores. A Bíblia fala sobre isso, né? Aqueles que querem ficar ricos atraem sobre si muitas dores. Tem gente perdendo casamento, perdendo amigo, perdendo tempo, perdendo saúde, na tentativa de ficar rico para poder viver a vida. E descobre depois que tem de tudo, mas não tem com quem desfrutar do dinheiro que conquistou. Passou a vida. E a vida é rápida, passa rapidamente. Eu estava
Essa semana eu estava conversando com alguns amigos, alguns irmãos, e eu falando da imersão que a gente vai ter nas terras bíblicas, né? Eu falei assim, hoje as empresas já descobriram a importância das imersões, já viu isso? Equipe, trabalho, treinamento, as pessoas vão aqui porque querem ficar ricas, então elas pensam, se eu fizer o curso tal, eu vou ficar ganhando muito dinheiro, eu vou promover, não sei o que tem, vai lá e gasta um dinheiro grande, para que ele seja capacitado. Isso é ruim? Não, isso é bom, a gente aprender coisas boas é bom, mas eu perguntei, quanto tempo você tem que investir na sua vida espiritual? Quanto dinheiro você tem investido na sua vida espiritual? Porque às vezes a gente investe em tudo. Eu disse, vão conosco para as terras bíblicas, para você conhecer uma profecia que vale para hoje, 7 igrejas, vamos visitar, vamos mergulhar nessa mensagem, vamos aprender, porque muitas vezes a gente não vê valor nas coisas espirituais. Aí eu falei para eles, eu não estou te convidando para uma viagem, você vai lá na Decolar, vai lá no Marcelo e compra, nós estamos falando de uma imersão de investimento de coisas da sua vida. E tem muita gente que tem um recurso, sabe o que está fazendo? Não, é caro. Não, é o preço para você investir na sua vida. Quanto você tem investido? Num retiro de casais, num acampamento, quanto você tem investido nos livros que você compra, entende? O que você tem investido na sua vida espiritual? Porque você está imaginando que você é capaz de viver tudo que Deus tem para você e para sua casa, 1h30 de culto por semana? Uma mensagem de 30 minutos? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Eu estou atrás de uma de graça na internet. Está vendo? Não vê valor em investir naquilo que é eterno. Então eu quero te convidar a fazer a conta onde está o seu coração. Mateus, Jesus fala sobre isso, e talvez daí que veio, Tiago tenha ouvido, né? Ele diz assim, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde traças e ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam casas e furtam, ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam, nem furtam. Ou seja, não coloque o seu coração naquilo que é passageiro. É disso que o Tiago está falando para nós. Ele está dizendo, olha, investe na sua vida de eternidade, no desenvolvimento do seu coração, naquilo que vai repercutir no eterno. Coloca o seu coração no Senhor. E aí ele nos chama a viver de paciente, né? Ele diz no capítulo 5, verso 7, por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam no Senhor, a volta dele. Ou seja, Tiago está dizendo, está vendo essas dores, desencontros que você passa na vida? Espera pacientemente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu minha voz e veio ao meu socorro. Aquieta sua alma. Tem coisas que não tem o que fazer. O Paulo fala isso, vou lutar e vencer. É quando ele escreve, ele fala assim, por isso lutamos e trabalhamos, porque esperamos no Deus vivo. Ele está dizendo, o que tiver as suas mãos, faz de todo o teu coração. Mas quando a gente vai semear, vai plantar, a Bíblia diz que o reino de Deus é como uma lavoura. O que a gente faz? Prepara a terra, a gente planta semente, a gente agoa, depois o que a gente faz? Espera. Não adianta você ir lá ficar abrindo a semente e querer arrancar a árvore lá de dentro. Então tem coisas que Deus está forjando na minha vida e na sua vida, que a única coisa que precisa é tempo. Tempo. Às vezes a gente é tão apressado. Calma, Deus fará o que prometeu, mas tudo que tiver nas suas mãos, faça de todo o seu coração. Tem gente preguiçosa, eu queria mais de Deus, lê a Bíblia. Você arruma tempo para tantas coisas na vida, e aí vai falar para Deus que não está. Tira o WhatsApp e tira o Instagram da sua mão e transfere pelo menos metade desse tempo para a leitura bíblica. Você vai ver quanto tempo. Abre o seu celular lá e pergunta para ele, quanto tempo tem gastado em cada aplicativo do meu celular? Ele vai te falar lá. Quanto tempo você gasta no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp. E você vai ver e fala assim, gente, minha vida está esvaindo nesse aparelhinho na minha mão. A gente senta nos lugares, às vezes você vai num restaurante, tem vários amigos à mesa e eles conversando com outros amigos que não estão na mesa. Não faz sentido. A gente nunca está onde deveria estar. E Deus está dizendo, esteja onde você tem que estar.
Então investe na sua vida. E ele diz: se algum precisar de sabedoria, peça, mas façam sem vacilar. Aí ele diz assim no verso 13: se algum está passando dificuldades, então ore. Alguém está feliz, cante louvor. Então está dizendo que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos nos alegrar uns com os outros. E eu quero encerrar com esse texto. Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham e oram e unjam com óleo. Em nome do Senhor, essa oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Você está vivendo dores, enfermidade? Chama os líderes. É interessante que aqui agora quebra todo o paradigma. O pastor não percebeu. Aqui não está dizendo que... E os pastores percebam quem está doente, vai lá orar. Aqui está dizendo, você está doente. E aí pode ser doente físico, emocional, afetivo, financeiro. Você está com problema? Chama os seus pastores. E eles irão na sua casa, te ungirão com óleo. E se houver cometido pecado, será perdoado, e a oração da fé curará o enfermo. Então ele está dizendo, tem muita gente doente, porque está de boca fechada. Tem muita gente sofrendo desnecessariamente. Tem muita gente perturbada, porque o pecado assola o coração humano, produz, Satanás amplifica a voz da culpa, do medo. Não sofra sozinho. Coloca em oração com os seus líderes, chama, vai para um pequeno grupo, como nós estamos falando. Você não participa de um pequeno grupo? Pelas misericórdias de Deus, você quer viver uma vida íntegra, saudável espiritualmente? Vai comungar com os irmãos num pequeno grupo. Lá você tem nome, lá todo mundo vai orar pelas suas dores, vai saber dos seus desafios, lá vão repartir o pão com você, os seus dons e talentos serão compartilhados. Às vezes a gente não investe. Então compra uma Bíblia, investe. Compra livro para você ler, que vai te ajudar. Tem muitos ali na porta, meu tem uns 20. Investe quando tiver um retiro de casais, casado, vai ter imersão, se tem recurso, vai, investe na sua vida. Porque não adianta, a geladeira vai passar, o carro não adianta você pôr ele em dia todo ano, porque o ano que vem, no mês de setembro já lançaram um modelo novo, você já perdeu o modelo que você comprou esse ano. Calma. E na sua vida espiritual?